Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. A gente vai começar a estudar aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Começando aqui com o título 1, da educação. Olhe o que a educação abrange, viu? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que a educação não só vai ocorrer em instituições de ensino, mas tudo que vier, vida familiar, convivência humana, trabalho, movimentos sociais, organizações da sociedade, manifestações culturais, tudo isso envolve educação, ok? Todas são formas de você aprender, tranquilo? Agora, essa lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela disciplina a educação escolar. A ideia da Lei de Diretrizes e Bases é focar na educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, ok? Instituições próprias. O que é que está dizendo aqui? Que a lei, a LDB, vai focar na educação escolar, que vai se desenvolver predominantemente nas escolas, nas instituições de ensino. Tranquilo? No entanto, é predominantemente, não é exclusivamente. Se vier alguma questão falando sobre exclusivamente, não, está errado. É predominantemente. E quando fala predominantemente, é que na sua maioria vai ser, a educação escolar vai se desenvolver nas instituições próprias de ensino, mas pode ocorrer também em outros ambientes, ok? Agora, continuando aqui, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Isso é constante nas questões. Educação escolar, mundo do trabalho e prática social. Tranquilo? Pense nisso, pense nisso. Título 2, dos princípios e fins da educação. Qual é a finalidade da educação? O artigo 2º fala sobre isso. A educação é dever da família e do Estado. Tanto a família como o Estado são responsáveis pela educação. Okay? O Estado deve proporcionar os meios para o aluno estudar e a família deve botar o aluno para estudar, matricular o aluno. Okay? E a gente vai ver aí quais são os critérios. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, a educação tem por finalidade, guarde essa frase, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não é o desenvolvimento escolar do educando, é o pleno desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. É aqui traz a ideia de educação integral, que é diferente de educação em tempo integral. Educação em tempo integral é a educação que você vai passar ali o dia estudando. Educação integral é a educação em que o aluno vai desenvolver todas as suas áreas, todas as áreas da sua vida. Por isso que fala do pleno desenvolvimento do educando. Okay? Então, qual é a finalidade da educação? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Beleza? Tranquilo aqui. Artigo 3º. Esse artigo 3º não cai não, ele despenca. Você tem que saber ele de cor, ok? Entre aspas, né? Entendendo, você já vai guardar na sua mente bem isso aqui. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Alguns são bem lógicos. Por exemplo, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É lógico isso aqui. Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias. Guarda esse nome. Várias ideias, várias concepções pedagógicas. Se vier homogeneidade, homogêneo tem a ver com uma fase só, um tipo de ideia só. Não. É heterogêneo, ok? Um processo com pluralismo, com várias ideias.
respeito à liberdade e apreço à tolerância. Tranquilo de lembrar. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso a gente vê. Escolas públicas, escolas privadas, universidades públicas, universidades privadas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tranquilo também. Valorização do profissional da educação escolar. Também é um princípio. Ah, mas não segue. É o que está na lei. Você quer acertar a questão. Não quer brigar, discutir com a lei, não. Acertar a questão. Cuidado com o item, com o inciso 8º aqui, ó. Gestão democrática do ensino público. Ok? É o ensino público que tem essa gestão democrática. Se substituir ali do público e privado. Não, privado pode ter gestão democrática, mas não necessariamente. Agora, o público é obrigatório que haja uma gestão democrática, que mais na frente a gente vai falar sobre isso nessa mesma lei. Ok? Na forma da lei, dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal. Garantia de padrão de qualidade, tem que ter um padrão de qualidade, ok? Valorização, aqui as bancas gostam muito de explorar isso. Valorização da experiência intraescolar, às vezes colocam, mas extraescolar, ok? Extraescolar, ou seja, o que o aluno já tem de conhecimento tem que ser valorizado, ok? Item 11 aqui, né? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Lembra? Educação escolar, trabalho e práticas sociais, já falamos sobre isso. Não esqueça. Isso é tanto está lá no início da lei, quanto está aqui nos princípios. Consideração com a diversidade étnico-racial, tem que ter, né? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Cuidado! Quando vê esse nome ao longo da vida, ele pode dizer lá, garantia do direito à educação e aprendizagem até os 17 anos. Você vai ver que a educação ela é obrigatória até os 17 anos. Ok? Mas só que a garantia do direito à educação não é só até os 17 anos, é ao longo da vida. Tranquilo? Para que você tenha se ligado aí nisso. Esses dois incisos aqui também são importantes. Ó. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. Ok? Isso aqui também cai bastante. E garantia do direito e de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. E agora a gente vai para o título 3 da LDB, do direito à educação e do dever de educar. Vamos lá? O artigo 4º fala o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, o que é que o Estado tem que garantir? O Estado tem que garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então, primeiro, a educação básica, o Estado tem que garantir obrigatória e gratuita. De quanto a quanto? De 4 a 17 anos. Então, a educação básica vai dos 4 a 17 anos, ela é obrigatória e ela é gratuita. Ok? Claro que pode ter as instituições privadas, mas o Estado deve garantir. Organizada da seguinte forma: pré-escola, ok? Ensino fundamental e ensino médio. São as etapas aqui da educação básica. Tranquilo? Etapas da educação básica: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Aí aqui fala da educação infantil. A educação infantil gratuita, as crianças de até 5 anos de idade. Peraí, qual a diferença de educação infantil para pré-escola? Anotei aqui, ó, que a educação infantil, ela é a combinação da creche e da pré-escola, ok? Creche e pré-escola. De 0 aos 3 anos é a creche. Ela não é obrigatório. Não é obrigatório você colocar seu filho na creche. Agora, na pré-escola, a partir dos 4 anos, de 4 a 5 anos, aí sim já é obrigatório. Então, você tem que colocar o gurizinho, a guriazinha, na escola aos 4 anos de idade. Porque é a partir daí que passa a ser obrigatório. Ok? Então, lembre-se disso. Aí, essa parte aqui ó, cai muito.
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, não é só no nível da educação básica, não, todos os níveis, todas as etapas, modalidades, tudo. Preferencialmente, guarde esse nome, preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Então, o Estado tem que oferecer o atendimento educacional especializado e gratuito para educandos, para alunos que têm deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, isso aplicável a todos os níveis, todas as etapas e modalidades da educação, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, a ideia não é separar alunos especiais, alunos que possuem alguma deficiência, algum transtorno de desenvolvimento, altas habilidades, não é separar, é que eles estudem com outros alunos na rede regular de ensino. Só em casos excepcionais que não tiver como estudar junto com esses outros alunos, é que eles serão aí separados, ok? Mas a ideia é preferencialmente na rede regular de ensino. Não é exclusivamente e não é obrigatoriamente, preferencialmente. Guarde o nome. Inciso 4. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então, se você não concluiu na idade própria o ensino fundamental e médio, o Estado tem que fornecer o acesso ao ensino fundamental e médio público e gratuito, ok? Acesso aos mais elevados níveis do ensino de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Guarde isso também. Não é todo mundo que vai ter os mais elevados níveis do ensino, da pesquisa e da criação artística. É segundo a capacidade de cada um. É isso que a lei diz. Tranquilo? Ofertar ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então, ter um ensino noturno regular. Ok? Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, que é o EJA, né? Com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, garantindo aos que forem trabalhadores, as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, de transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade, definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão do mobiliário, equipamento e materiais pedagógicos apropriados. Aqui é tranquilo. Cuidado com esse, viu? Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança, a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Então, a criança completou 4 anos de idade, a partir desse dia, ela tem direito à vaga na escola pública mais próxima, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental. A educação infantil seria aí na pré-escola, né? E ensino fundamental seria aí no ensino fundamental, nos primeiros anos ali do ensino fundamental, né? A partir dos primeiros anos, né? Todo o ensino fundamental ela tem esse direito aí. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Ou seja, a alfabetização plena é indispensável. O aluno saber ler, entender, ser alfabetizado, ok? Por quê? Porque isso é indispensável para atingir os objetivos de aprendizagem dos indivíduos, ok? Educação digital,
com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequado para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital dos jovens e adultos, ok? Criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. A ideia é o quê? Que haja aí o uso adequado da tecnologia, da educação digital, para facilitar a vida do professor e também do aluno, ok? Tanto nos processos pedagógicos, quanto no aprendizado do próprio estudante. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 12, que fala da educação digital, as relações entre o ensino e a aprendizagem deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e aprendizagem do professor e do aluno, e que criem espaços coletivos e mútuos de desenvolvimento. Mesma ideia, não tem nada aqui demais que possa ser explorado, né? É assegurado atendimento educacional durante o período de internação. Ó, cuidado com isso aqui. Também é lógico, né? O aluno está no período de internação para tratamento de saúde em regime domiciliar ou em regime hospitalar. Hospitalar ou domiciliar, ok? Por tempo prolongado. Cuidado que é por tempo prolongado, viu? Ou um tempo curto, aí não teria esse atendimento educacional domiciliar, né? Um atendimento aí a criança ou adolescente que esteja numa situação de internação. Mas se for por período curto, não tem problema. Agora, se for por período prolongado, é assegurado esse atendimento educacional. Conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera da sua competência federativa. O acesso à educação básico é direito público subjetivo, ok? Não é objetivo, é subjetivo. As bancas não costumam cobrar essa diferença, não, mas não é objetivo. Podendo qualquer cidadão, e aí, por ser subjetivo, qualquer cidadão pode cobrar. Qualquer associação comunitária, órgão sindical, qualquer classe, o próprio Ministério Público pode acionar o poder público e exigir aí o acesso à educação, caso esse acesso esteja sendo negligenciado, ok? O poder público, na esfera de sua competência federativa, seja o município, seja o estado, seja federal, ele vai fazer o recenseamento anual. Ele vai recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, ok? Vão fazer-lhe a chamada pública e vão zelar junto aos pais irresponsáveis, pela frequência à escola, tranquilo? E vão divulgar uma lista de espera por vagas nos estabelecimentos da educação básica de sua rede, inclusive em creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar também os critérios para a elaboração dessa lista. Então, tem que ter uma lista de espera, né, pelas vagas lá na educação básica da rede, né, do município, do estado, inclusive das creches também, né, por unidade escolar, e vão deixar essa lista disponível, divulgar, né? E também vão divulgar os critérios. Quais são os critérios para que essa lista seja elaborada? Né? Por amizade, tem que dizer por que aquela pessoa está naquela sequência, né? Garantir aos pais, aos responsáveis, aos estudantes o acesso aos resultados das avaliações de qualidade e rendimento escolar na instituição de ensino. Detalhe aqui importante, né? Tanto os pais quanto os estudantes, só um segundo. Pais, estudantes, tá ficando escuro. Pais, estudantes, cadê? O acesso, né, às avaliações de qualidade de rendimento escolar na instituição de ensino, ok? Em todas as esferas, o poder público assegurará primeiro o acesso ao ensino obrigatório. Isso é lógico, viu, gente? Primeiro é o ensino obrigatório, que é dos 4 aos
aos 17 anos, tranquilo? E depois, em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino. Só em seguida que vai vir os demais níveis. Primeiro, a educação obrigatória. Em qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo, tem legitimidade para peticionar no judiciário, okay? Na hipótese da Constituição Federal, sendo gratuito de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, qualquer um, os pais, ou qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão, o próprio Ministério Público, pode entrar com uma petição no Poder Judiciário para garantir o acesso à educação que está sendo negado. Isso vai ser gratuito, vai ter um rito sumário. Esse rito sumário significa que ele é mais curto, é mais rápido, ok? Tranquilo. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá esta ser imputada em crime de responsabilidade. Lembre que crime de responsabilidade pode levar até impeachment, né? Até impeachment. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da educação, da escolarização anterior. Aqui acontece sempre, por exemplo, tem as provas para você concluir o ensino fundamental, provas para você concluir o ensino médio, ok? Independente, se você tiver aquele conhecimento, você pode concluir. Incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames de sistemas de avaliação básica, considerando todo o processo realizado dessas atividades. É tranquilo. Isso aqui foi incluído em 2024, então o poder público tem que fornecer o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames de sistemas de avaliação da educação básica, ok? A organização e a manutenção do sistema de informações estatísticas educacionais pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Município, no âmbito da administração direta e indireta, sujeita-se-ão ao dever de transparência e publicidade, como preceitos gerais, e ao direito fundamental de acesso à informação, do que trata a Lei de Acesso à Informação. Também aqui, 2024, nada muito relevante assim, né? Dados e microdados, agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível de forma anonimizada. Observados parâmetros para que nome chato, viu? Anonimização previsto no regulamento. Também detalhes aqui que não aplica-se ao disposto dos parágrafos 6 e 7 do artigo 5º desta lei as informações educacionais do censo, dos exames, do sistema de avaliação e da educação superior. Agora vamos lá. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula na educação básica a partir dos 4 anos de idade, ok? Dever dos pais, nós já falamos sobre isso, a importância de, não é, eu quero que meu filho estude em casa, não tem isso. Dever dos pais. O ensino é livre, a iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Então, veja, a iniciativa privada, ela pode sim fazer livremente lá suas escolas e tal. Pode ter escola, faculdade, da iniciativa privada, tranquilamente. Mas ela tem que cumprir algumas condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, respectivo sistema de ensino, autorização de funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público e capacidade de autofinanciamento. Capacidade de autofinanciamento, ok? Ressalvados lá o previsto no artigo 213 da Constituição. E aqui fala de outras instituições, e algumas instituições que recebem aí financiamento público, tranquilo? Mas a capacidade de autofinanciamento, a iniciativa privada tem que ter. Nós vamos responder questões sobre isso, ok? Vamos lá, artigo 7º. 7º A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada de qualquer nível,
é assegurado no exercício da liberdade, olha que detalhe, da liberdade de consciência, de crença, de direito, mediante, agora isso aqui que pega, viu? O direito de, mediante prévio requerimento, ausentar-se de prova ou de aula, marcada para dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, que a gente vai ver agora. Ou seja, o aluno que, por conta de sua crença, da liberdade de consciência e de crença dele, não quiser fazer uma prova, por exemplo, no sábado, ele tem esse direito, mas é mediante prévio e motivado requerimento. Ele tem que fazer um requerimento para a instituição. E aí a instituição tem que remarcar essa aula ou essa prova e não pode ter prejuízo para o aluno, ok? Então, ele pode ser prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com anuência expressa. E também aqui pode ser um trabalho escrito, outra modalidade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, tem que seguir a mesma coisa, e o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de falta. Então, ele não pode tomar falta. Se ele cumpriu a prestação alternativa, nem falta ele pode tomar. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adequações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo, ou seja, já tem que seguir, né? Porque foi em 2019, então isso aqui já tem que estar em vigor. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, ok? O ensino militar não vai se aplicar esses detalhes aí da questão do sábado. Aqui não fala do sábado, né? Mas a gente sabe que, na maioria dos casos, o aluno que não pode participar de nenhuma atividade são adventistas de sétimo dia, que não fazem atividades assim no sábado. É um exemplo, ok? Mas aqui fala ausentar-se de um dia aí, ele tem direito de se ausentar de um dia em que seus preceitos da sua religião veda algum exercício, alguma atividade. Pode ser qualquer dia. Se tiver outra religião aí que guarde a sexta, a quinta, sei lá. Entendeu? No caso do sábado, que é o mais comum. Então, galera, aqui a gente acabou de ver o título 3. E agora a gente vai estudar aqui o título 4, que fala da organização da educação nacional. Título 4, ok? Então, vamos lá. O título 4 vai começar aqui falando sobre o artigo 8º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, sistema município, sistema estadual, sistema federal e assim vai. Caberá à União. Quando fala em União, você pensa em algo nacional, algo federal, ok? Caberá à União a coordenação da política nacional da educação, ok? Então, tudo relacionado a algo nacional será a União. Não vai ser o Estado nem o município. Então, caberá à União a política nacional da educação, articulando os diferentes níveis de sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. A função normativa tem a ver aí com a criação de normas. Redistributiva tem a ver com distribuir os recursos. Quem precisa mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos. E supletiva tem a ver com suplementar, completar ali o recurso que não foi suficiente para aquele sistema de ensino atingir os objetivos. Nas questões, a gente vai ver bem essa diferença de função normativa, redistributiva e supletiva. Mas essa é a ideia. Normativa, criação de normas. Redistributiva, vai distribuir ali de forma quem precisa mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos. E supletiva é para complementar, para suplementar ali quando falta recursos para atingir os objetivos, ok? Em relação às demais instâncias educacionais.
Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Okay? Então, os sistemas de ensino podem se organizar, só que tem que seguir as orientações aqui da LDB. Agora vamos falar especificamente da União. Você vai ver em vários casos que vai ter coisas relacionadas à nacional, à federal, a algo de uma coisa mais ampla. Okay? O que é que a União tem a responsabilidade? Artigo 9º. A União incumbir-se-á de elaborar Plano Nacional de Educação, PNE. Quem é que vai elaborar, se é nacional? A União. Agora ela vai ter a colaboração dos estados, e do Distrito Federal e os municípios. Ela vai organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal. Falou em federal, então vai ser União. De ensino e dos territórios. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Falamos já sobre isso, né, sobre a prioridade que tem na escolaridade obrigatória. Exercendo sua função redistributiva, que você já sabe o que é, distribuir os valores, os recursos, para quem precisa mais, para quem precisa menos, menos, e supletiva, que é para complementar ali, para suplementar os recursos que faltarem. Ok? Inciso 4º, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum. Gente, formação básica comum tem a ver com algo nacional. É a formação que todos os brasileiros devem ter. É o básico, ok? Claro que tem a parte diversificada, mas tem também a parte da base nacional comum curricular, que é uma base, um currículo comum, onde todos devem receber aquelas informações, tranquilo? 4º A aqui, ó, fala estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e município, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, pegar esses alunos, identificá-los, cadastrá-los e atendê-los. Eles precisam aí de um atendimento diferenciado, já que eles têm altas habilidades e superdotação, ok? Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Então, quem é responsável por isso é a União. Vai coletar as informações, que vai analisar essas informações e vai espalhar para que todos possam ter acesso, ok? Vamos mais. Baixar normas, o 6º, né? Assegurar processo nacional, tá vendo? Ó? Nacional vai ser União, de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Normas gerais, União. Tranquilo? 7º A, assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional, ó, mais uma vez nacional, de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Você viu nacional, cuidado para marcar estado e município, ok? Que a gente vai ver depois aqui quais são as incumbências do estado e do município. Vamos agora ao 8º, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos do seu ensino. Ok? Então, quem é que vai autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar e avaliar os cursos de nível superior e aí, do seu próprio sistema de ensino, a União, né? Na estrutura educacional, haverá o CNE, Conselho Nacional de Educação, ok, gente? Um Conselho Nacional de Educação com funções normativas, criar normas e de supervisão e atendimento, atividade permanente. Para cumprimento dos incisos do 5º ao 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias. Aqui é tranquilo. As atribuições constantes no inciso 9º aqui, poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino superior.
Qual é essa? É essa de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. Então, isso pode ser aí delegado para os estados e o Distrito Federal, se eles tiverem instituições de nível superior. Tranquilo? Então, agora a gente vai para as incumbências do estado, né, dos estados, né? Dos estados aqui, incumbência de estados, galera, agora. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Você vai ver que a obrigatoriedade de oferecer o ensino fundamental é dos municípios, mas os estados vão aí definir com os municípios formas de colaboração, né? As quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida, e os recursos financeiros disponíveis em cada uma das esferas do poder. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com os planos nacionais de educação. Os estados eles vão elaborar planos educacionais, mas tem que estar de acordo com os planos nacionais de educação, ok? Com o PNE, por exemplo. Integrando, coordenando as ações, as suas ações e as dos municípios. Autorizar e reconhecer. Lembra aqui do nono, onde falava autorizar, reconhecer, credenciar para os estados, para a União, só que a União pode delegar essa tarefa. Os estados também podem autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos da instituição de ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Okay? Baixar normas complementares, cuidado. União, normas gerais. Estados, normas complementares, ok? Para seu sistema de ensino. Assegurar o ensino fundamental. Ele assegura, o Estado assegura que o ensino fundamental seja oferecido. Mas quem oferece com prioridade o ensino, o Estado tem a incumbência de oferecer o ensino médio, ok? Veja, cuidado com isso. Ele assegura que o ensino fundamental seja oferecido, ok? Mas ele mesmo tem que oferecer o ensino médio, tranquilo? A responsabilidade do ensino fundamental de oferecer é do município, a gente vai ver já, tranquilo? A todos os que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 dessa lei. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo assumir transporte escolar aqui dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vazios dos veículos. Então, se tiver assento vazio, os professores podem utilizar aí. Instituir na forma da lei, que trata o artigo 14, conselhos, a gente vai ver isso sobre conselhos e fóruns escolares. Então, os estados têm que instituir esses conselhos. Isso aí são formas de ocorrer a gestão democrática, né? Instituir na forma da lei os conselhos escolares. Articular-se com os respectivos municípios para que o disposto do inciso 7, que fala aqui do transporte escolar, e no inciso 6º, que fala de assegurar o ensino fundamental, ok? Sejam cumpridos na forma da lei e atendidos os interesses do aluno e dos professores. E o parágrafo único aqui, ao Distrito Federal, aplicação às competências referentes aos estados e aos municípios. O Distrito Federal vai misturar os dois, os estados e os municípios, ok? Vamos agora para as incumbências dos municípios, né? Vamos lá. Os municípios incumbênciam de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Nada demais aqui, integrando-os às políticas e planos estaduais ou educacionais da União e dos estados. Veja, as ações dos municípios têm que se integrar aos estados e à União também, né? E à União, aos estados e à União, tranquilo? Ele tem que estar ali de acordo. Então, os estados, a União, elabora planos nacionais, os estados, planos complementares ali, e o município tem que fazer os seus próprios planos para o seu sistema de ensino, só que tem que estar de acordo com o estado e com a União, beleza? Se ficou claro aí para vocês, qualquer dúvida deixe no comentário. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, então ele recebe o recurso dos estados e da União e tem que repassar aí para a escola, né?
baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Não fala nada aqui de ensino superior, beleza? Oferecer a educação infantil, isso aqui é muito importante, em creches e pré-escolas. Quem tem a obrigatoriedade de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas? Município. Mas a prioridade do município é oferecer o ensino fundamental, beleza? Com prioridade o ensino fundamental. Ele pode atuar em outros níveis de educação? Pode. Pode ter, por exemplo, uma universidade municipal? Pode atuar. Mas somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos mínimos, dos percentuais mínimos, ok? Então, somente aí ele pode atuar em outros níveis. Assumir o transporte escolar municipal, tranquilo, né? Permitindo os professores, os trechos autorizados, o uso de assentos vagos, isso aqui foi colocado em 2024. Instituir, na forma da lei, de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns do conselho escolar. No estado tem isso, no município também tem. E os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino, ou comprou com eles um sistema único de educação básica. Então, os municípios, ou o município, né, eles podem se juntar com o Estado e fazer um único sistema. Beleza? Tranquilo aqui. Agora vamos falar dos estabelecimentos de ensino. Vamos falar aqui dos estabelecimentos de ensino. Quais são as incumbências do estabelecimento de ensino? São as escolas, né? Vamos lá. Respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar sua proposta pedagógica, ok? Claro, quem elabora é a escola, né? O estabelecimento de ensino, administrar seu pessoal, recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas, aulas estabelecidas. Quem assegura isso é a escola, não é o professor que vai assegurar o cumprimento, não. É a própria escola. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Quem faz isso é a escola. Quem vai prover os meios é a escola. Você vai ver que o professor tem uma coisa bem parecida. Cuidado para não confundir. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Quem vai se articular com a família e a comunidade é a escola, são os estabelecimentos de ensino. Quem é que informa o pai e a mãe, os conviventes ou não, sobre a frequência e o rendimento dos alunos? É o estabelecimento de ensino. Quem é que vai notificar o conselho tutelar? Quem é que vai notificar o conselho tutelar a relação de alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30%? Estabelecimento de ensino, ok? Vou limpar isso aqui. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate à violência, bullying, essas coisas. Estabelecimento de ensino, ok? É uma incumbência aí do estabelecimento de ensino. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz na escola, também estabelecimento de ensino. Os professores podem contribuir, é claro, né? Promover ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção, enfrentamento ao uso, né? Ou dependência de drogas. Então, também, aqui é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Instituir, na forma da lei, do artigo 14 dessa lei, né? Os conselhos escolares, ok? Estabelecimentos de ensino também vão instituir os conselhos escolares. Agora, quais são aqui as incumbências do docente, do professor? Participar da elaboração da proposta pedagógica. Veja que ele participa, ele não elabora. Olha o que o docente, os estabelecimentos de ensino fazem. Eles executam e elaboram sua proposta pedagógica. E no caso docente, não, ele vai participar da elaboração, ok? Ele vai elaborar e cumprir o plano de trabalho, ok? Segundo a proposta pedagógica, o plano de trabalho é do professor. Isso deve estar de acordo com a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Vai zelar pela aprendizagem dos alunos, vai estabelecer estratégias de recuperação, ele estabelece estratégia de recuperação. Já o estabelecimento de ensino vai fazer o quê? Ele vai promover meios para a recuperação. Mas as estratégias é do próprio professor, ok?
ele vai ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento, ok? Também muito importante. E ele vai colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Não é ele que faz essa articulação, é uma colaboração que ele vai executar, ele vai colaborar, mas ele não é responsável por fazer a articulação entre a família e a escola, ok? O artigo 14, que vai falar aqui da gestão democrática, ok? A partir aqui do artigo 14, nós vamos falar da gestão democrática. A lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino, então, normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, ok? Lembre que gestão democrática é obrigatória para o ensino público, privado não é obrigatório, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Isso aqui foi em 2023, pouco tempo, então um artigo bem cobrado aí, ok? Vamos lá. Quais são os princípios da gestão democrática? Participação dos profissionais da educação, na elaboração do projeto pedagógico da escola, ok? Então, os profissionais da educação participando, isso daí é um princípio da gestão democrática. Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares ou equivalente, ok? Então, aqui a participação local da comunidade, né? Da escolar e local dos conselhos escolares. A gente vai ver detalhes sobre os conselhos escolares, né? O conselho escolar é um órgão deliberativo. O que é que isso significa? Que ele toma decisões, ok? Não é só um órgão consultivo. Consultivo é só para consultar, não. O conselho escolar é um órgão deliberativo, ok? Ele será composto aqui pelo diretor da escola. O diretor da escola é um membro nato, ok? Membro nato, e de representantes da comunidade escolar e local, eleito por seus pares. Quer dizer, se é um professor, ele vai ser eleito por quê? Por outros professores. Se é um servidor público que tem atividades administrativas, vai ser eleito por outros que têm atividade administrativa, ok? Mas o diretor, ele é membro nato, não precisa participar da eleição. Professores, além do diretor, temos professores, orientadores educacionais, demais servidores que exercem atividades administrativas na escola, se é atividade administrativa, estudantes, os estudantes também participam, ok? Os pais e os responsáveis também participam, e membros da comunidade local também participam. Então, isso forma o conselho escolar. E o conselho escolar, o conselho escolar, ele é um órgão deliberativo, ok? Ele vai tomar decisões. Agora, o fórum dos conselhos escolares, que é a junção, né, de mais de um conselho escolar, é um colegiado. Essa ideia de colegiado é de caráter também deliberativo, que tem por finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares de uma circunscrição, seja, juntar mais de um conselho escolar ali de regiões próximas, e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vista a melhorar a qualidade da educação. Quais são os princípios do Fórum do Conselho Escolar? A ideia de democratização da gestão, ok? Gestão democrática, né? Democratização do acesso e da permanência na escola e qualidade social da educação, ok? A ideia dos fóruns é esse. Tomar decisões ali para democratizar a gestão, para democratizar o acesso e a permanência na escola e também a qualidade social da educação. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto por... Quem é que vai participar do Fórum dos Conselhos Escolares? Que é a junção de 2 ou mais conselhos, ok? 2 representantes de cada órgão,
ok? 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Se for município, 2 representantes do município. Se for estado, 2 representantes do estado. E 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição, ok? Se tem 2 conselhos escolares juntos, formando um fórum, então serão aí 2 representantes de cada conselho, beleza? Vou botar aqui 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípios de gestão de suas redes de ensino a transparência e o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público, em meio eletrônico, informações acessíveis referentes a. Então, aqui é bem tranquilo, porque aqui vai falar da transparência, né, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que tomar essa atitude de transparência. Vai divulgar o número de vagas disponíveis e preenchidas na instituição, lista de espera quando houver, ordem de convocação, no caso de instituições federais, especificação da reserva de vagas, e assim vai. Bolsa de auxílios, bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidas a estudantes e a professores, atividades ou projetos de pesquisa, extensão, inovação, tecnologia finalizados e em andamento, no caso de instituições de educação superior, estatísticas relativas ao fluxo e ao rendimento escolar, ou seja, dados, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem fornecer dados, transparência, ok? Execução física e financeira de programas, de projetos, de atividades direcionados à educação básica, superior, financiados com recursos públicos. A ideia é essa aqui, gente. Aqui é a ideia de divulgar o que está sendo feito na educação. Currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção de instituição de ensino e de membros dos conselhos da educação, tem que pode divulgar aí os currículos, pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional da Educação, dos Conselhos da Educação dos Estados e do Distrito Federal, isso tudo tem que ser divulgado, é isso que esses artigos aqui estão falando. Agora vamos lá, alguns detalhes aqui importantes. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa de gestão financeira. Então, os sistemas de ensino, seja Estado, União ou município, Distrito Federal, vão assegurar às unidades escolares públicas aí, graus de autonomias pedagógicas e administrativa e financeira. Não tem muito aqui, porque o sistema de ensino tem que assegurar aí que as escolas tenham uma certa autonomia. Tranquilo, isso aqui, não vejo muita cobrança nisso, não. Bom, agora isso aqui cobra. O Sistema Federal de Ensino compreende o que é o Sistema Federal. As instituições e órgãos mantidos pela União, é óbvio. As instituições de ensino superior mantidos pela iniciativa privada. Ensino superior mantido pela iniciativa privada faz parte do Sistema Federal de Ensino, beleza? E órgãos federais, tranquilo? Não tem aqui mistério. Então, só três coisas fazem parte do Sistema Federal de Ensino. As instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais da educação. Agora, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal correspondem ao quê? Vamos lá. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Estadual e Distrito Federal. Também não tem mistério. Se é um grupo. Sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual, dos estados. Pelo Poder Público, mantida pelo Poder Público do Distrito Federal, vai ser do Sistema de Ensino do Distrito Federal. Ok? As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Isso aqui cai muito, e derruba muita gente. Se tiver uma instituição de ensino superior mantida pelo Poder Público Municipal, ela fará parte dos sistemas de ensino dos estados. Ok? Confusão, né? Mas é isso.
Instituição de ensino superior mantida pelo poder público municipal faz parte do Estado, não faz parte do município. Tranquilo? Se ligue nisso. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, ensino fundamental e ensino médio criadas e mantidas pela iniciativa privada faz parte também do ensino aí, ou do sistema de ensino dos estados, ok? E órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Se for estadual, vai ser do Estado, do Distrito Federal, do Distrito Federal, né? Sistema do Distrito Federal, não tem mistério. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Veja que, no caso do Distrito Federal, vamos falar aqui, o que integra os estados é o ensino fundamental e médio, de iniciativa privada, ok? O ensino infantil, a educação infantil, não entra nessa ideia aí. Mas, no caso do Distrito Federal, como não tem município do Distrito Federal, então vai ser o quê? Tanto as instituições de ensino fundamental e média, criadas e mantidas pela iniciativa privada, quanto também as de educação infantil, ok? Vai se aplicar ao ensino, ao Distrito Federal aí, o sistema de ensino do Distrito Federal, beleza? Artigo 18. 18 aqui. Os sistemas municipais de ensino agora. Sistemas municipais de ensino. Compreende as instituições de ensino fundamental e médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Cuidado para você não confundir. Lá em cima estava falando o quê? Estava falando o quê? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Lá em cima estava falando o quê? Instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada pertencem ao sistema de ensino dos estados, ok? Estados e Distrito Federal, né? Ok? Pela iniciativa privada. Agora aqui, ó, instituições de ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Aí pertence ao sistema municipal de ensino. Beleza? Lembre-se do detalhe que eu falei, que as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal não pertencem ao sistema do município, pertencem ao sistema do Estado, ok? As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, ó, iniciativa privada, educação infantil, vai pertencer ao sistema dos municípios, ok? Sistema do município. Então, vamos pensar, você está lá, o município deu um ponto facultativo, vai atingir a quem? As instituições de ensino médio e fundamental da iniciativa privada ou só da educação infantil? Só a educação infantil. O ponto facultativo vai atingir só a educação infantil, ok? Do ensino da iniciativa privada, beleza? Agora, se o Estado der um ponto facultativo, vai atingir quem? Vai atingir ali as escolas de ensino fundamental e médio do Estado e da iniciativa privada também, beleza? Tranquilo. Tem mais os órgãos municipais de educação. Se por acaso ficar alguma dúvida nisso, deixe aí seu comentário e também nós vamos ter várias questões aí para responder sobre a LDB. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias. Aí temos as públicas, né? Que são entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Se for mantida pelo poder público, vai ser pública. Foi criada ou incorporada, mantidas e administradas pelo poder público. As privadas, ok? As privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas do direito privado, ok? Então, aí vai ser privada e as comunitárias na forma da lei. Nós vamos responder algumas questões e a gente vai entender bem sobre essas instituições comunitárias, ok? E as instituições de ensino, a que se refere o inciso 2 e 3, a pública e privada, deste artigo, podem qualificar-se como confessionais, atendidas às orientações, a orientação confessional e a ideologia específica. Também a confessional a gente vai ver nas questões. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas.
Beleza, aqui a gente encerrou o título 4 da LDB. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, torne-se membro do canal. Custa apenas R$ 4,99 e você contribui para que eu possa produzir mais conteúdo aqui para vocês gratuitamente. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.